eu ouvi uma notícia de que vai haver aqui nos Estados Unidos, eu até falei campos de concentração, mas são campos de deportação, de detenção e deportação de imigrantes. Isso é real? Isso é fake news? O que a gente pode esperar desse país? Olha, existem algumas questões, né, Paulo, que a gente tem que sempre ter em mente quando a gente está falando de campos de detenção. Primeira questão que eu acho que é muito importante é a realidade do campo de detenção é bem diferente da realidade de um campo de concentração, caso isso viesse a existir, né? Não existe hoje nenhuma proposta ou nenhuma iniciativa do governo de estabelecer um campo de detenção de imigrantes, mas, de fato, existe um apoio significativo, né? Isso foi feito numa pesquisa recente, existe um apoio significativo da população americana de deportar aqueles que estão ilegalmente no país. E esse apoio, ele é, assim, bipartidário. Tanto democratas quanto republicanos. Esse é o ponto mais importante para quem está em casa. Gente, aqui ninguém está tacando pedra num lado só não, tá? Aqui a gente está falando justamente dos dois lados, né? Tanto democratas quanto republicanos estão apoiando essa história. Gente, não é fake news, é verdade, é uma pesquisa, é baseado em dados, né, Guilherme? Agora, o que me assusta muito é que pode acontecer. Pode, claro que pode. E assim, você tem uma realidade, né, que é uma grande crítica que é feita aos campos de detenção nesse sentido migratório, que é a falta de acessibilidade nos campos de detenção. Então, por exemplo, quando a gente fala de ICE, detenção da ICE, né, a gente sabe que hoje as áreas de detenção da ICE, elas tendem a ser piores do que, por exemplo, penitenciárias, em alguns sentidos, quais você não tem visita garantida, você não tem acesso a advogado como tem num processo criminal. Então, existe muita crítica com relação às prisões, entre aspas, da ICE, né? E elas já existem hoje, existiam ainda mais no governo anterior, mas pode sim voltar à tona essa realidade de trazer mais e mais imigrantes que não estão documentados para essas áreas de detenção, vou chamar assim, né? E, infelizmente, a acessibilidade, principalmente de direitos lá, é uma coisa delicada. Bom, eu acho até legal a gente trazer esse assunto, porque eu sou, detalhe, conhecedor dessa situação. Eu já estive lá, então eu tenho total lugar de fala a respeito disso. Gente, é algo que a gente não quer pra ninguém, tá? Se voltar a acontecer o que aconteceu antigamente, que é aquela situação de primeiro a gente prende, depois a gente vê o que vai fazer, não vai ter data. Já não tem data de corte, né, Guilherme? Já tá muito perto, pra frente. Né? Agora, já era complicado. Por exemplo, eu tive que ficar 37 dias detido, não é porque eu era uma pessoa má, nada disso não, é porque não tinha data para o juiz me ver. O que acontecia em uma semana, que é o normal, porque você tem que ficar, se não me engano, eram 7 dias, 72 horas, não é? Você pode ficar até 3 dias, que seria, pela regra, mais ou menos isso. Eu fiquei 37 aguardando uma audiência para a juíza pegar e falar assim, tá, por que vocês prenderam o rapaz? E ela questionar a atitude da imigração na corte, para que eles falassem assim, não, desculpa, não tem nada aqui. Ela só, lógico que o juiz nunca vai pedir desculpas, eu nunca disse que juiz algum pediu desculpa, mas você vê a frustração do juiz naquele momento. Vocês que são advogados de imigração, eu imagino a frustração de vocês com clientes que foram presos por nada. E Exato. Às vezes de forma errada, né? Porque a grande regra, né, quando para a ICE, de fato, deter algum imigrante, a grande regra é perigo à comunidade ou risco de fuga. Então, você tem que demonstrar que aquele imigrante ele vai ser um perigo à comunidade, caso ele fique solto, ou então que existe um grande risco dele fugir e dele nunca conseguir ser pego por parte das autoridades migratórias. Então, você precisa demonstrar esses dois, né? A grande maioria das vezes, hoje, né, lidando diretamente com casos de imigração que estão na corte, porque eu lido diretamente com isso e já lidei com casos de pessoas detentas, né? Eu já apareci pelo menos em 2 ou 3 casos diferentes em que as pessoas estavam detentas e eu fui à frente do juiz, né? Uma delas eu conversei sobre a possibilidade de um bond, que é justamente a fiança, né? Olha, ele paga tanto e sai, né? Então, essa é a realidade. Hoje, pelo que eu vejo, é o seguinte, a grande maioria das vezes o imigrante está
foi preso pela polícia, pego pela polícia por algum motivo, né, realmente de crime. Então, cometeu algum crime, a polícia pegou e a ICE deteve logo em seguida. Então, a grande maioria das vezes isso é o que tem acontecido, né? Nós não temos mais aquela frequência de muita gente ser detida sem necessidade nenhuma. E aí, o que acontece? Na prática, os detentos hoje têm sido muito rápido. Muito rápido. A detenção é curta. É como era antigamente. Eles querem dar uma agilidade muito grande. Então, por exemplo, um dos casos eu precisava de mais tempo, porque eu fui contratado para representar a pessoa na semana seguinte. Né? Na semana seguinte, não, no mesmo dia, no dia seguinte, uma coisa assim. E aí eu pedi mais tempo pro juiz e o juiz falou, tudo bem, você tem até hoje à tarde. Nossa. Ele falou, você tem 2 horas. Mas eu confesso pra você, meu sonho naquela época se tivesse acontecido isso comigo, porque eu queria, até na véspera do Dia das Mães, inclusive, imagina. Não, então assim, você tem uma realidade hoje um pouco diferente, né? Eu, particularmente, né, sou advogado de imigração, politics aside, ou seja, não falando nada de política, sim. Existe sim uma lei que precisa ser cumprida, mas deter alguém por causa de status imigratório, para mim, parece too much. Eu vou deter alguém porque ele não está de acordo com a lei no sentido de status imigratório, não parece ser proporcional, né? Agora, deter alguém por cometimento de um crime, porque realmente é um perigo à comunidade, parece ser algo proporcional, parece ser algo que faz sentido, né? Se aquela pessoa representa algum tipo de risco à comunidade em que ela está, faz sentido. Fora isso, você pode correr com o processo de remoção da pessoa com ela em liberdade. Não tem motivo para você manter ela detida se ela não oferece um risco maior à comunidade em que ela se encontra. Ah, mas ela tá ilegal, ela entrou pelo México. Tá, ok, mas ela tá matando alguém, ela roubou alguém, ela bateu em alguém, ela fez alguma coisa contra alguém? Politicamente falando, ela está roubando o emprego de alguém para alguns. Politicamente falando, ela está aqui porque ela precisa de ajuda. Então você tem que pesar isso e já é uma outra história, uma outra conversa. Agora, praticamente falando e realmente falando, gente, vocês me desculpem, mas campos de detenção é uma coisa assim absurda. Naquele período era praticamente isso, onde a gente tinha todo tipo de gente lá dentro. Inclusive, a gente fez uma reclamação porque tem essa regra também para quem, atenção, isso para quem está em casa e acaba sendo preso pela imigração por um motivo XYZ, você tem seus direitos. Então, assim, entenda, você não pode ficar na mesma cela que um criminoso, que um assassino, que um criminoso comum, né, doutor Guilherme? Isso é muito importante deixar claro para as pessoas, né? De forma alguma. E se acontece essa mistura, você pode reclamar diretamente para o responsável da prisão, eles têm que te acatar. Isso é um problema gigantesco. Aconteceu onde eu estava, o cara não passou, acho que 3, 4 horas lá, já tiraram, foi um erro de terem colocado ele lá com a gente. Mas assim, sabe o que me deu mais segurança? A minha segurança era que eu tinha um telefone para ligar, era que eu tinha alguém que eu podia confiar que ia estar cuidando de mim aqui fora. E eu tô falando de um advogado de imigração que nessa hora sabe aquela coisa que a gente fala, mão amiga? É a sua mão amiga. E aí tá o teu trabalho, né? Porque nessa hora, né, Paulo, a grande realidade não sei exatamente como foi a sua experiência nesse sentido, mas a ICE, ela não tem nenhuma obrigatoriedade de cumprir todos os requisitos que uma prisão criminal tem, como dias de visita, nada disso, Sim. nada disso. Então a ICE muitas vezes não deixa ninguém te visitar a não ser o advogado. Não deixa ninguém falar com você a não ser o advogado. Ou então quando deixa você falar uma vez, uma ligação para um familiar e ponto. Né? Então assim, a realidade da instituição de detenção da ICE não é a mesma realidade de uma instituição de detenção criminal, de uma penitenciária criminal. Ela é um pouco pior, mesmo lidando com pessoas que na realidade não precisam estar ali. Eu tive muita sorte porque na detenção que eu estava, que foi no Glades County, a gente tinha um sistema de comunicação, inclusive com tablets que ficavam presos assim. Eles queriam dinheiro, né? Uhum. Então você colocava dinheiro e você podia falar com a sua família, você podia conversar com horários específicos. O telefone também você tinha que colocar dinheiro para você poder usar. E também você podia falar com a sua família em horários específicos. Mas aí são coisas e um período também muito diferente. Mas tem algumas outras, que principalmente aquelas que são arrendadas, que
é onde a pessoa ganha para manter aquilo lá, que às vezes não tem essa estrutura. Isso é uma grande realidade. Isso é uma grande realidade das detenções da ICE, né? Muitas, principalmente no governo anterior, esse governo eles têm tentado tirar qualquer coisa com relação a penitenciárias privadas, mas muitas no governo anterior era privada. Então acaba que eles estão muito interessados mais no dinheiro. E eu lidei, Paulo, uma vez, quando eu estava lidando frente a um juiz de imigração que estava cuidando de casos de detenção, eu lembro claramente, ele falou assim, tinha um imigrante que estava sendo, era a audiência do imigrante, não era meu cliente, a gente fica esperando, né? É realmente uma sensação de, sabe, bois ao abatedouro, assim, sabe? Sim. Aquele próximo, vai. Aí um deles estava sentado no Zoom e o juiz virou e falou, você quer aplicar para asilo então? Aí ele, eu quero, mas eu não entendo nada e tal, isso aqui, eu não consigo escrever. Ele, procura alguém na biblioteca aí do seu estabelecimento para te ajudar, ninguém aqui vai te ajudar em nada. Ele falou desse jeito, o juiz, e olha que é um juiz que não é um juiz ruim não, mas ele virou e falou, you're in the United States of America, you gotta do it yourself, no one is here gonna help you. Então, basicamente, o que ele falou? Você está nos Estados Unidos. Você precisa fazer por si próprio. Ninguém aqui está aqui para te ajudar. Então, ele falou isso para a pessoa deveria, então, ir na biblioteca e procurar a ajuda necessária. E, realmente, essa é a realidade da detenção. Essa é a realidade ali específica. E lembrando, é bom deixar bem claro aqui que isso que a gente está falando sobre essa questão dos campos de detenção, isso foi uma declaração que foi dada pelo ex-presidente Donald Trump em campanha, dizendo que a intenção dele é justamente voltar com esses centros de detenção, esses campos de detenção, e acabar definitivamente, inclusive com aquela situação dos imigrantes que nascem aqui, filhos de imigrantes que já nascem americanos, enfim, mas entre tantas declarações polêmicas a respeito de imigração, essa semana, essa declaração sobre campos de detenção chamou bastante atenção. E como o Guilherme disse aqui, para você que está acompanhando desde o início, a pesquisa meio que corrobora com isso, né? E isso deixa a gente um pouco assustado. Porém, a gente sabe também, e isso é muito claro para quem assiste os telejornais, que existem os tópicos da eleição, e o tópico número 1 é a imigração. Sim. As pessoas estão indo votar pensando no sistema de imigração dos Estados Unidos.